Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Facieg Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. Tudo bem, Márcio? Eu tô bom, absurdo. Meu Vila Nova não para de ganhar, sucesso total. Sei. Fake news. Aí é um homem apaixonado, viu? Na alegria ou na tristeza, ele Tamo mantém a junto. torcida dele. É isso. Fernando, hoje nós vamos ter uma aula de empreendedorismo feminino. A mulher é danada, viu? Que bom te receber, Sucena Rummel, presidente do Conselho Regional de Contabilidade e empreendedora, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, Fernanda, presidente Márcio, pela oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre o que é empreender no Brasil, as dificuldades e também sobre a liderança feminina. Esse é um ponto interessante. Mulheres que chegam à liderança. Você é presidente de um conselho importante, é louvável. Parabéns. Fácil não é, principalmente para nós mulheres, e que tem uma questão histórica, tem uma questão também de escolhas, né? Porque muitas das vezes a mulher está no ápice da profissão e aí vem a maternidade. E aí você tem que dar um time, parar, e normalmente você não volta para aquele mesmo lugar. Apesar que a pandemia trouxe algumas facilidades, mostrou para o brasileiro a questão de você trabalhar sobre o home office. Então, para quem aderiu às empresas, foi uma evolução muito grande. Você é a primeira presidente do conselho? Sou a segunda depois de 19 anos. Eu sou a segunda mulher a presidir essa casa que todo mundo acha que é masculina, né? Mas não, a profissão contábil, infelizmente, no estado de Goiás, os nossos números de mulheres são baixos. Mas Brasil afora, nós já somos mais de 52% da profissão. E eu garanto que atuando, nós somos a maioria. Então, na próxima vez que vocês forem nos seus contadores, dentro das empresas, vocês observam. A maioria que está ali atuando na prática são as mulheres. Mas não necessariamente elas precisam ter o registro. Então, acaba tendo o registro ou o dono do profissional, o dono da empresa, ou quem tem a responsabilidade técnica. E é um dilema que eu falo assim, se você formou, a gente tem a barreira que é o exame de suficiência. Passou no exame, por que não tirar a sua carteira profissional como da ordem? Eu, quando passei no exame, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a minha carteira profissional, porque foi o resultado de todo o meu esforço, de meu trabalho, da graduação. Então, mas muita gente acha que não, porque paga, né? E fica desmotivado também, de repente outras coisas te tiram do caminho ali, você vai para uma outra profissão, né? Mas, de fato, as mulheres concluem mais o curso? Concluem ao mais final? o curso. Concluem. E muitas das vezes elas trabalham junto com o marido, às vezes no contrato social é só o marido, ou às vezes elas acabam ficando como gerente de departamento pessoal, e aí você não tem obrigatoriedade de ter, elas acabam assumindo cargos de liderança, mas não estão necessariamente no contrato social, e aí não tem a obrigatoriedade de ter o registro. Mas a gente tem feito um trabalho de conscientização da importância, porque tem algumas situações que é prerrogativa do contador, e você tem que ter o registro ativo para isso. Então, e dependendo de um concurso ou um critério de desempate, o número do registro mais antigo faz a diferença. E não é um papo de feminista, tá? Pode falar, Márcio. Eu tô olhando de longe. Inclusive, quero mandar um abraço para as minhas contadoras, a dupla sertaneja Railane e Railene, lá do meu amado Porangatu. São duas mulheres padrão Sucena, competentíssimas, guerreiras, e faz diferença. Inclusive, a Railane foi a primeira presidente da Associação Comercial de Porangatu, nossa entidade lá de 1974, e ela rompeu essa barreira, e é uma mulher que realmente faz a diferença lá na municipalidade. Sucena, a gente fala assim de CRC, mas as pessoas não têm uma dimensão do que significa essa categoria tão importante para a economia goiana. Quantos contadores são de fato registrados no CRC? E como você mesmo pontuou, existem pessoas que ainda atuam de maneira informal. O que você calcula que ao todo são o público do CRC? No estado de Goiás, em torno de 100 mil pessoas. 100 mil? Que é a base que a gente fala de profissional da contabilidade, que são as pessoas que, direto ou indiretamente, estão trabalhando dentro das empresas de contabilidade. Porque, por exemplo, você está lá na secretária, você pergunta com o quê? Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa empresa de contabilidade. Então, ela é secretária, ela atua diretamente, indiretamente, né, dentro do trabalho da contabilidade. Então, assim, é um público muito grande e que envolve, né, diversos processos, porque uma empresa hoje de contabilidade, isso nós estamos falando de empresa,
Então, você tem toda a parte fiscal, contábil, departamento pessoal. Hoje já agrega BPO financeiro, consultorias, análise tributária. Então, assim, é um campo muito abrangente e que tem diversos níveis de atuação. Aí você vai para você pode partir para o lado da educação, que infelizmente os professores de contabilidade não são obrigados a ter o registro. Então, hoje você vê pessoas de outras áreas também atuando, dando aula de contabilidade. Aí você tem os funcionários públicos, aí você tem... nossa, é muito grande. Esses dias eu fiz um levantamento aí, a contabilidade diretamente na área de atuação, você pode ter mais de 70 segmentos. Então, assim, é um público muito grande. Interessante. Essa época ainda não é a época que os contadores mais trabalham, né? Daqui a pouco começa. Agora é a época que mais trabalha. É? Porque Começo de ano, as pessoas já começam a se organizar para a declaração do imposto de renda? O imposto de renda não é a época de mais trabalho. Não? Não é. A época de mais trabalho é agora, porque 95% a 98% das empresas são do Simples Nacional. Então, agora é o momento que os contadores as empresas estão se regularizando e eles estão trabalhando para fazer o enquadramento dessas empresas. Então, e no primeiro semestre é o maior trabalho que os contadores têm, porque aí vem as obrigações acessórias, os envios aí, as pessoas têm que fechar os balanços das grandes corporações, você tem que estar com toda a contabilidade em dia, porque você tem que apresentações e normas perante o Código Civil, aí vem o imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica, do MEI. Então, no primeiro semestre lembrando que nem todo mundo, né, é obrigado a declarar o imposto de renda. Então, assim, é um fluxo grande, é um trabalho extra, mas posso falar que garantir dentro das empresas não necessariamente é o maior fluxo naquele mês. Porque também, pasmem, tem empresas de contabilidade que não fazem imposto de renda, que não é vantajoso para eles terceirizam para outras pessoas. Ah, é? Eu mesmo não faço o meu. E de vez em quando eu falo pro meu contador, ô contador mequetrefe, como que eu não divulgo a instituição? Porque, por exemplo, se tem muitos empresários que ele tem vários tipos de contadores, dependendo do ramo dele. Então, você pega um grande empresário, ele tem um contador que trabalha só na indústria, ele tem o contador do agro dele, ele tem o contador da pessoa física dele. Então, assim, dependendo da atuação, ele buscou aquele contador que é segmentado, que eu acredito que é o futuro da profissão, porque hoje você trabalha com em torno de 46 legislações que são alteradas no Brasil diariamente. Então, a segmentação é o futuro. Fernanda, mas só aproveitar o gancho aí da Sucena, eu queria ser qualquer categoria menos contador depois dessa reforma tributária. Porque isso vai virar uma loucura. Nós vamos ter praticamente 2 sistemas tributários vigentes, um saindo, o outro entrando, mas tudo de maneira gradual. E vocês vão trabalhar dobrado ganhando a mesma coisa? Que loucura é essa? Vai ganhar a mesma coisa que não tem visão de mercado, porque quem tem visão de mercado vai ser o que mais vai ganhar dinheiro, e quem já está se especializando, porque ela foi promulgada agora, né? Então, tem empresas que entrarem a partir de 2026, eles já vão entrar como teste e já vai ganhar uma isenção fiscal lá na frente, vai ter redução de tributo, e a questão do planejamento. Então, o contador que ele está estudando a reforma e está vendo esse nicho de mercado, ele já está ganhando dinheiro. Ele já está ganhando dinheiro no planejamento com as empresas que ele trabalha, chamando o empresário e mostrando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vamos nos preparar, vamos ver. Então, vai lá, o imposto vai ser pago lá onde é o consumo. Compensa você ficar aqui? Lembra da preocupação do governador, da gente perder as indústrias? Compensa você ir para onde? O que nós vamos fazer? Então, assim, está perdendo tempo o empresário que não está pensando nisso, de como que vai ficar a situação dele e de buscar a melhor alternativa dele, porque nós estamos falando aí de transição aí de 7 anos, e 7 anos passa voando. Mas vai mudar o governo e vai mudar a lei complementar, que pode até atrapalhar. Então, assim, quem está investindo na reforma tributária já está ganhando dinheiro. Vamos fazer só uma pausa aqui na conversa para falar da Solute. Fernanda, a Solute é uma empresa de certificação digital, a maior do Brasil e um orgulho nosso. Ela é de Goiás e é uma empresa que é parceira do sistema das associações comerciais. Então, você que precisa ter o certificado digital para a sua empresa, não pense 2 vezes. Procura a associação comercial, lá você vai fazer o seu certificado.
com segurança e dentro de um valor de mercado abaixo, e além disso tudo, você está fortalecendo o sistema das associações comerciais. Então, falou certificado digital, falou associação comercial. Sucena, então você está dizendo que depois da reforma tributária, o profissional que já é importante, ele vai ser indispensável, o contador? Com certeza. Porque o contador, ele não está ali, não está aqui mais hoje só para fazer apuração de imposto e cumprir obrigação acessória. O contador hoje, ele é o aliado do empresário, ele é o consultor. Então, é aonde ele senta e vê custo, ele vê qual é o melhor lugar. Por exemplo, a pessoa quer abrir uma empresa. Eu quero abrir uma empresa. Eu até estava brincando esse dia com o secretário. Antes de você abrir uma empresa, você tem que fazer uma consultoria com o contador. Você pode abrir a empresa naquele lugar? É viável? Você fez uma pesquisa de mercado daquele seu produto, porque empreender, às vezes a pessoa nasce com a veia do empreendedor, mas empreender no Brasil não é fácil. É conhecer a legislação, é ver a burocracia, por isso, não tenho de cabeça aqui, mas quantas mil empresas que se fecham, né, depois de 1 ano, 2 anos, o Sebrae tem pesquisa sobre isso. Então, assim, por isso a importância do contador, para ele acompanhar tudo. Saber que hoje, por exemplo, em Goiânia, você tem um imóvel residencial, e se você abre uma empresa nele, o IPTU dobra 100%? É absurdo o que acontece. Aumenta demais. Então, se você onera demais o negócio. Então, se você não tem o auxílio do contador, para ele te orientar aonde abrir, já num local que é comercial, daí já começa a ter um prejuízo. Então, o contador vai muito além. Esse dia um contador me falou que ele foi dar uma consultoria para um cliente dele e mudaram até a fachada do negócio. Até a fachada. Então, assim, quem sabe utilizar o seu contador, e aqui fica o recado para o empresário, utilizem seu contador. Não fiquem só ali esperando o imposto chegar. Vá, converse, se atualiza. E eu falo muito assim, Fernanda, o contador está ali como um apoio para fornecer a informação e falar da legislação. Não adianta o empresário achar que tudo o que acontece no país é culpa do contador. Não, nós elegemos vereadores, deputados e senadores que fazem as leis. E quem briga por isso é o setor produtivo. E por isso eu sempre bato na tecla da importância da associação aos sindicatos, às associações, porque são vocês que vão ali reivindicar o direito do empresário. Porque vocês levam a culpa dos impostos que a gente paga? Com certeza, tudo é a culpa do contador. Não tem ninguém para xingar, a gente liga o contador. E tá aqui o presidente Márcio, que é prova disso. Às vezes eu sou sindicalista e sou funcionário de um sindicato há mais de 20 anos, e às vezes a gente chama para fazer um movimento, para ir ali reivindicar uma alteração, poucos aparecem. Mas aí, na hora que vem a taxa, que vem o imposto mais alto, mas peraí, você calculou errado. Não, aconteceu alguma coisa. Não, aconteceu. Houve uma mudança, uma alteração de lei, você não está embaixo de uma associação ou de um sindicato e você não participou para reclamar. Porque é fácil jogar pedra. Uhum. Mas ir lá participar e aglutinar e fazer esse movimento é difícil, né, presidente? Nossa Senhora. E o bom é que os que mais reclamam são aqueles que não contribuem com nada. Nós passamos uma fase na pandemia que foi desafiador para todo mundo. E para os presidentes das nossas associações comerciais, da mesma medida. Comerciantes que nunca participaram de nada da associação comercial, pelo contrário, até trabalhava contra, não ajudava, não colocou o pé na calçada da associação comercial. Eram os primeiros aí nesses grupos de WhatsApp, falar mal da associação comercial, porque estava tendo fechamento do comércio e tal. Então, quer dizer, você quer cobrar uma postura da entidade, sendo que você não faz também o seu papel. Porque o próprio CRC, e assim vale para todas as instituições, ali é uma representação institucional, mas que é movido pela força das pessoas. A gente observa muitas categorias que conseguem se organizar e aí eles ganham um peso institucional que realmente a categoria fica respeitada. E até já aproveitando o ensejo, Sucena, nós temos no Brasil algumas categorias que são regulamentadas. E essas categorias obrigam a pessoa que quer exercer aquela atividade a pagar uma anuidade. É o caso da advocacia, da medicina, também da contabilidade. Só que nós observamos que o CRC ele não fica deitado em berço esplêndido, né? Porque nós temos, infelizmente, algumas dessas instituições que aproveitam, né, digamos, desse conforto financeiro e não faz nada pela categoria. Então, esse podcast também é uma oportunidade de você mostrar, eu pago o CRC para quê? Quais são as contrapartidas que o CRC está dando
para a classe contábil? Os conselhos de profissão, eles são regulamentados por lei federal, cada um tem a sua lei de constituição e que tem, né, a contribuição obrigatória. Mas eu, inclusive foi um dos motivos que eu me coloquei à disposição da classe de ser presidente, porque eu acho que quando você contribui com uma classe, além das prerrogativas, que nós somos obrigados a seguir todos os protocolos e cumprir, e inclusive somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, eu acho que a gente tem que ir além, que é servir e ajudar. Porque a gente tem uma grande parceria com as associações dos contadores, com os sindicatos, mas depois da reforma trabalhista, perdeu-se muito a força, né? Então, qual que era a minha visão? Vamos unir forças e vamos todo mundo junto. Então, é servir e ajudar. Hoje, eu devo ter 19.300 e poucos contatos. Só em Goiás, só em Goiânia, 112 grupos de WhatsApp. Onde realmente sou eu que acompanho essas demandas. E tô com todo mundo. Hoje, meu grupo é muito unido. Então, por exemplo, se tem uma demanda na Prefeitura de Goiânia, qual que é o problema? Manda aí, vamos lá. Amanhã eu tô lá, 10 horas da manhã, na Prefeitura de Aparecida. Você não só participa do grupo, você é administradora do grupo. Administradora, né? Eu sou administradora. Tanto para pegar as demandas, para tentar resolver, para poder entender, como também para dar dura neles. Eu dou dura também, eu sou daquelas que entram lá e falam, opa, peraí, que não é bem assim, não. Vamos ser justos. E eu acho assim, presidente Márcio, a importância, e eu tive uma experiência política, e porque um dos motivos de eu ir, de mostrar a importância das profissões regulamentadas. Porque a partir do momento que você se coloca à disposição, tanto eu como você, o nosso trabalho é voluntário, não ganha nada, é 0800, tem ali um motivo, que é servir, que é ajudar ao próximo. E eu falei muito isso com os presidentes dos conselhos. Isso é uma grande oportunidade da gente mostrar a representatividade que os conselhos de profissão têm. O conselho de contabilidade é um dos menores. Você pega o conselho de enfermagem que tem inscritos 72 mil pessoas. Você pega conselhos que têm um orçamento de 40 milhões ano, 80 milhões ano. Então, assim, esse dinheiro tem que ser movimentado em prol da educação continuada, em prol da fiscalização, para você tirar o mal profissional do mercado, do leigo, na questão. Então, assim, tem que voltar, porque senão, amanhã o TCU está em cima de você. Por isso, eu sempre, desde quando entrei, fiz questão de fazer parcerias com o setor produtivo, com as associações, para mostrar a importância do contador e mostrar para a sociedade o que a profissão contábil pode fazer. Porque o pessoal falava assim, presidente, mas a gente nunca ouviu falar, eu falei, nunca, mas agora vai ouvir falar sempre. Porque aonde tiver oportunidade, a gente vai estar ali falando da contabilidade e dos serviços que são prestados pelo contador, que vai muito além. Então, gente, hoje, você tem uma demanda, você precisa de um advogado. Mas se você é pessoa física e vai declarar um imposto de renda, você precisa de um contador. Se você quiser um bom planejamento financeiro, você precisa de um contador. E se você abrir um CNPJ, você é obrigado a ter um contador. E eu falei esses dias, quem põe a receita nos municípios? Quem arrecada? Contador. Quem faz? Por isso a importância da gente ser valorizado. Por isso a importância da gente ser ouvido. Por isso a importância da gente levar a demanda ali. Porque você acabou de falar, e inclusive está de parabéns, seus contadores são excelentes. Mas você tem a demanda ali da sua empresa, do dia a dia. É naquele momento. Mas a sua é uma no universo de mais de 800 mil empresas que tem no estado de Goiás. Então, a gente está brigando para quê? Para desburocratizar. A gente está brigando porque o cara lá de Posse, ele tem a oportunidade de abrir uma empresa em Goiânia como contador daqui. Ou como o contador lá de São Paulo, possa abrir uma empresa aqui de forma automática, tudo simplificado, tudo pela internet, sem burocracia. Então, por que não? Então, é isso que a gente está brigando. Aí eu te pergunto, é obrigação do contador? Não. Mas é prerrogativa, é trabalho. Então, esse é o meu papel. Eu poderia vir aqui e falar, ô Márcio, cadê isso? Ó, cadê que vocês têm que fazer? Cadê? Só que muitas das vezes, quem tem a técnica e quem sabe, muitas das vezes não. Quem sabe fazer é o contador. Porque ele vai lá e pede para fazer. Ele vai lá e contrata o serviço, mas ele não sabe da burocracia. Márcio, o Sicredi, você recomenda? Gente, eu posso falar com firmeza porque eu estou dentro do Sicredi há vários anos, eu sou cooperado. O Sicredi ele tem uma marca muito bacana que ele disponibiliza todos os produtos e serviços dos bancos tradicionais
com o plus que lá você não é correntista, você é cooperado, você faz parte daquela cooperativa. Então você também faz parte dos lucros, dos resultados daquela instituição que você está vinculado. E outra marca muito forte do Sicredi, o atendimento é personalizado. Quem é correntista do cooperado Sicredi como eu, tenho certeza que vai endossar o que eu estou falando. Então, você que está empreendendo ou quer começar a empreender, já procura o Sicredi, porque lá é o local ideal para você se estabilizar. Sucena, você comentou aqui da questão do combate ao mal profissional. E a gente observa em muitos órgãos de classe um enfrentamento. De um lado, a necessidade de combater e tirar do mercado esse mal profissional que acaba manchando a imagem da categoria, mas também um cooperativismo, né? Dentro desse dilema, como que está sendo a atuação do CRC? E se você puder citar, caso lembre, o que foi o caso assim, mais absurdo que você já testemunhou? O presidente é durona, hein? Olha, eu entrei no conselho, eu era vice-presidente de ética e disciplina. Então, eu tenho formação em direito, contábeis e letras. E eu falava assim, como que você movimenta e você valoriza o profissional da contabilidade? Tirando o leigo do mercado e o mal profissional. Então, bora partir para cima. Então, a gente hoje tem vários convênios com a DOT, Secretaria da Fazenda, Polícia Federal, e assim, a gente tem um cruzamento de informações com a Receita Federal e tal. Meu querido, eu sou daquelas que chegam a denúncia, eu ponho o envelope debaixo do braço e entrego lá na Polícia Federal, lá na Receita Federal. O delegado da Polícia Federal falou, minha querida, tem 28 anos que sou delegado, eu nunca vi uma presidente do conselho vir aqui querer fazer um convênio para punir alguém que esteja envolvido em operação. Eu falei, deixa eu te falar. Quem fiscaliza e pune o profissional são os conselhos de profissão. Você vai fazer um inquérito, vai indiciá-lo e ele vai responder lá na justiça. Mas você não vai tirar ele do mercado. Quem vai caçar ou suspender o registro dele somos nós. E dentro dessa, logo que eu entrei no conselho, tinha um processo paradinho lá no armário. Quando eu vi, era um inquérito policial de um contador que ele tinha aberto 40 empresas para fazer sonegação fiscal Goiás e Minas Gerais. 6 meses caçamos ele. Está sem registro. E aí ele vai ter que fazer uma outra faculdade e passar no exame se conseguir passar, porque ele não passava. Então, assim, qualquer denúncia no conselho hoje é apurada. E a gente vai atrás. Por exemplo, anteriormente, a minha gestão era normal você ver propaganda falando contador, contador. Deixa eu falar de contador sem prova. Esses dias a televisão agora postou um aí, contador era envolvido, era agente e tal. Eu fui atrás, a Polícia Civil falou, não, nós não falamos que era contador. É uma denúncia do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte que a gente está averiguando, mas a gente nem consultou se era contador. Eu falei, é isso mesmo, filho. Eita, não coloca o nome da contabilidade em vão não, que eu tô em cima. Tô atenta. Tô atenta, porque antes era mais fácil você acusar o contador, né? Às vezes era o empresário que tava ali fazendo, mas sempre a culpa era do contador, não é o empresário que tá sonegando, não, é o contador que tá fazendo. Então, assim, a gente criou alguns mecanismos, porque é o seguinte, o processo judicial é lento, mas o processo do conselho não. Mas sendo muito justa, a nossa Câmara de Fiscalização é uma Câmara muito eclética, a gente tem professores, a gente tem empresários, a gente tem profissional autônomo, justamente para entender. Porque também tem uma coisa, o cara hoje é o seguinte, ele brigou com o contador, não quer pagar os honorários, ele vai lá e denuncia. Porque a gente não pode fazer retenção de documentação. Então, assim, a gente tem um certo cuidado em entender o que é aquela denúncia. Tudo cumprindo o direito da ampla defesa, do contraditório, existe aí prazos processuais, temos uma procuradoria jurídica que dá toda a validade jurídica dentro do processo. Então, assim, eu até falo muito, você chegou um lá, contar um caso, você chegou um lá brabo, que nem tinha marcado, mas queria falar com a presidente. Foi, manda subir, vem cá. E ele tinha levado uma suspensão de 2 anos. Mas ainda estava em prazo, né? Tava com prazo. Aí ele pegou o processo e tal. Eu falei, deixa eu ver esse processo desse homem aí. Sobe aí. Ele subiu com ele. E aí eu falei, olha só. Olha o rito. Olha o que aconteceu. Que não sei do que. Eu expliquei para ele. Falei, tem prazo recursal. Contrata um bom advogado. Se você tá me falando que você tem a documentação que comprove isso, meu querido, aqui é justiça. Vai ser reanalisado e tal.
E aí, ele saiu de lá, meu amigo. Manda figurinha pra mim todo dia. Mas no final bom dia. bom dia, boa tarde, boa noite. Ele apresentou a documentação, eu sei que de suspensão ele levou, foi uma advertência, alguma coisa. Eu sei que no final da minha reunião com ele, ele me entregou uma faca de presente. Aí eu pensei, meu Deus, será que ele veio pra me matar? Aí eu falei, meu socorro. Mas assim, tudo dentro do diálogo. Mas o que a gente tem sempre conscientizado a sociedade é o seguinte: você vai contratar um contador, entra no site, a consulta é pública. Verifica se ele tem cadastro, se ele tem o registro da pessoa física, da pessoa jurídica. E você pode até consultar se ele já teve processos lá dentro. Então, assim, consulta no judiciário. Então, é público. Não só o contador, mas como o médico, como o dentista, né? Hoje em dia eles vão no Instagram só. Para ver quantos seguidores tem, né? No independente da profissão. Mas vamos falar da Tempo e da credibilidade que a Tempo carrega? Fernanda, a Tempo, ela atua em parceria com as operadoras de telefonia e pelo volume de compras que ela faz, ela consegue disponibilizar no mercado linhas com valores abaixo do que as próprias operadoras disponibilizam. E uma coisa que eu acho importantíssima, quando eventualmente você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre qualquer tipo de cobrança, você não precisa ficar se humilhando naquelas centrais de atendimento, não. O atendimento é personalizado, dinâmico, muito mais ágil. E outra vantagem da Tempo é que você também está ajudando a fortalecer o sistema de associações comerciais, porque parte da receita vai para o sistema, e isso é importante, toda categoria tem que ter a sua independência financeira. Então você, comerciante, que quer uma entidade forte, que te represente, você vai ajudar migrando o seu plano de telefonia para a Tempo. Márcio, como é que eu contrato a Tempo? É só procurar uma das nossas ações comerciais, que lá você vai ter todo o respaldo. Ô, Fernanda, só para não perder o gancho, logicamente a faca que ele te deu de presente foi realmente um mimo, né? Mas a gente sabe que existe ainda muito preconceito sobre a questão da mulher ocupar o espaço que ela quiser. Tudo é uma questão de competência, disponibilidade, não de gênero. Mas nem todos pensam assim. Você já se deparou com alguma situação que você entendeu que foi uma postura preconceituosa com o fato de você ser mulher? Olha, acho é tão difícil falar isso. Já várias situações, por exemplo, assim... talvez eu não considere, porque como eu sou bem linha dura, eu vou passando por cima, mas sim, tipo assim, porque meu marido já foi presidente da entidade também, é contador, é militante, porque ela é a mulher do fulano. Uhum. E daí que eu sou mulher dele? Eu não cheguei lá por causa de ser mulher dele. Porque... essas piadinhas, essas coisinhas. Ela é bonita. Graças a Deus que eu sou bonita. Eu me acho, né? Se eu não me achar... Nossa, você viu, a presidente é bonita. Que bom que eu sou bonita. E outra coisa, para ocupar esses espaços de liderança, muitas vezes você ter que ter uma energia masculina. Esse negócio dessa dureza, dessa força, porque senão você não se impõe também. Porque tem muito disso. Por exemplo, assim, o homem pode falar grosso, né? Ele pode falar grosso. A mulher, não. Se a gente falar mais grosso e mais forte, a gente tá de TPM. Eu não tenho TPM, não, porque eu sou light. Eu uso chip, tá, gente? Eu não tenho TPM. Então, se eu falar grosso, é porque eu tô falando mesmo, porque esse é meu jeito. Uhum. Às vezes, no plenário, o pessoal fala assim, a presidente tá brava. Eu falei, não, eu só tô dando uma energia aqui, ó, pra sacudir. É pra dar uma sacudida nisso daqui. Então, assim, você tem essas coisas, mas assim, graças a Deus, eu posso falar o seguinte, existe muita dificuldade, mas eu acho que a contabilidade nem tanto. Eu até falo muito isso. A contabilidade é uma profissão que muitas mulheres são líderes. Existe para todo lado. Mas uma outra coisa que eu falo assim, o assédio. Por exemplo, o assédio. Eu acho assim, tem gente que é cara de pau. E existe assédio dos dois lados. Dos dois lados, viu? Que quando meu marido era presidente, ele era tão assediado. Tem hora que eu brinco assim, gente... É complicado você ficar falando assim. Então, depende muito da pessoa. E se, por exemplo, o assédio. Se vir comigo, eu levo sempre na esportiva e tal. E nunca mais acontece. A gente vai colocando as pessoas no seu devido lugar. Uma das primeiras atitudes, enquanto mulher assumindo o conselho, eu falei para todo mundo. Eu não aceito, eu não admito brincadeirinha. Eu não aceito brincadeirinha com as colaboradoras. Nem de falar que elas estão bonitas. Quem tá bonita é a sua mulher na sua casa. Tipo assim... Quer elogiar, vai elogiar a sua mulher. Vai elogiar a sua mulher, vai tirar foto da sua mulher, que não sei do quê. Então, assim, a gente vai
Eu falo assim, comigo não. Comigo assim, porque acho que o pessoal fala assim, olha, ela é boca dura dela. Se acontecer, ela vai falar. E eu falo mesmo. E se tiver algum caso, eu denuncio. E se tiver algum caso, eu vou a fundo. Eu não passo a mão em ninguém. Sucena, e quando você fala que nem você faz a sua própria declaração do imposto de renda, isso é uma informação tão interessante também, porque isso demonstra que não é coisa para... não é assim, vou pegar e vou fazer, não. Não é negócio para você recorrer ao cirurgião geral, ao clínico geral. Tem que ser especialista, tem que entender, e você trouxe, inclusive, essa segmentação que existe hoje dentro do mercado, né? Porque nesse negócio de declarar imposto de renda, tem muito isso. Não, eu mesmo faço a minha. Não, olha, até vou corrigir o seguinte. Eu sou assim, eu me dediquei muito à questão do imposto solidário, que é a destinação para criança e adolescente e do idoso. E isso acaba tomando muito tempo da gente. Então, desde sempre, meu marido começou a fazer minha declaração, então ele que faz. Porque é muito complexo. Por exemplo, você pega declarações, quem investe em bolsa de valores, quem é do agronegócio. Então, assim, tem que ser especialistas. Então, assim, a pessoa fala assim, dependendo do nível da declaração, tem que ser um profissional especialista mesmo para você fazer. Então, assim, você pega uma declaração, eu faço de várias pessoas, não faço a minha, mas eu faço de várias. As pessoas às vezes têm uma renda só, ou é aposentado, aí é bem mais tranquilo. Agora, o que é a declaração? É um ajuste. É um ajuste de contas que você vai fazer. Então, o cara fala o ano inteiro que ele não teve nada. Aí, chega na época da declaração, ele me aparece com um carro, com uma casa. E da onde que veio o dinheiro? Sou profissional autônomo. E da onde que veio o dinheiro? É igual aí, nossa, essa polêmica do Pix aí. Então, assim, é complicado. Então, até que eu falo para muita gente, falo, gente, não deixa para você pensar nas suas finanças na época do imposto de renda, não. Na hora que você for adquirir um bem, ou você for fazer alguma relação, transação comercial, você tem que consultar seu contador. Porque na hora da declaração, isso vai fazer a diferença. Vou dar um exemplo. Plástica. Despesa médica. Às vezes todo mundo quer ir lá no médico e fala assim, mas e se eu não quiser o recibo? Qual que é o desconto? Tá bom, depende. Vai compensar ou não para você? Porque vai compensar para você ou vai compensar para o médico? Às vezes, vamos lá, você está falando de R$10.000, um tratamento que você vai fazer lá de um dentista, o cara fala assim, não, eu faço por 8, 2.000. Aí você acha que naquele momento foi bom. E às vezes parte até do profissional. Sim. Olha, o tratamento é 10.000, mas se você quiser a nota é outro valor. Sim. Isso pode acontecer? Eles podem demais. fazer isso? Acontece demais. Agora não, né? Porque agora tá tudo cruzado. Porque agora os médicos têm que fazer o recibo já dentro do sistema da Receita Federal. Antes ele fazia manualzinho ou dava nota fiscal e tal. Agora não. Mas aí eu falo, não, eu não vou te dar a nota. Você vai pagar com dinheiro. Beleza, o dinheiro vai chegar lá. Aí, e como vai provar a origem desse dinheiro? Porque o cara vai comprar alguma coisa amanhã, ou ele vai pagar o funcionário dele, então o dinheiro vai entrar na contabilidade. Você está falando, né, desse controle em relação à declaração dos médicos, os recibos médicos. Vamos entrar então, aproveitar e entrar na polêmica do Pix. Não seria mais uma ferramenta de controle? Por que deu esse alvoroço todo? Deu esse alvoroço todo porque é o seguinte, desde 2003 já existia uma declaração chamada de DICRET, onde as instituições financeiras elas já enviavam. Em 2015, veio uma obrigação chamada E-Financeira, que bancos privados e públicos enviavam. Então, enviava, acho que era 2.000 e eu não sei o que lá, para pessoa jurídica. Beleza. O que eles fizeram? Essa instrução normativa ampliou as empresas, as fintechs, por exemplo. Ampliou as fintechs, porque as fintechs, elas operam com PIX, elas operam com transação, mas não são banco, então elas não são obrigadas a declarar. Então, o que era? Era monitorar. Era um monitoramento maior. Só que o fisco, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tem uma instrução normativa que ele pode solicitar à instituição financeira a movimentação do PIX dos últimos 5 anos. Então, se você estiver sendo monitorado, ele vai lá e pede e pega. Então, assim, não existia... Na prática já acontecia, então. Já acontece, na verdade. Por exemplo, cartão de crédito, lembra da operação da Prefeitura de Goiânia? A Prefeitura de Goiânia fez um cruzamento, né? E principalmente voltado para os microempreendedores individuais. Então, o cara era MEI, mas estava movimentando 300 mil no cartão mensal. É justo? O que não é justo hoje?
O que não é justo no Brasil? A alta carga tributária. Agora, imposto, poxa, eu sou assalariado, todo mundo aqui é assalariado. Desconta direto no contra-cheque. Aí a primeira coisa que o cara vai fazer quando ele quer empreender, ele fala assim, como que eu faço para sonegar? Eu não quero pagar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sonegar é muito mais difícil, é muito mais caro do que pagar o imposto. É muito mais caro. E não adianta, o fisco tá de olho, é só você acompanhar as autuações. Aí você pega um restaurante, uma microempresa, que às vezes está ali desviando alguma coisa, tentando, né, fazer ali um cambalacho. Se o fisco pegar, a multa é altíssima. A transação da Receita Federal é 150% do valor. E outra coisa, não adianta, gente, já sabe de tudo. Se pagou no cartão de crédito, já sabe. Então, eles queriam ampliar o RAL, por exemplo, colocar as grandes varejistas, iFood, colocar todo mundo isso aí na operação. Por quê? Porque eles não têm hoje pessoal, eles não têm mão de obra para fiscalizar todo mundo. Então, eles têm, como se diz aí, eles têm um nicho que eles vão pegando. A gente já viu aí operações contra posto de gasolina, nós já vimos operações contra farmácia, então vai pegando aos poucos. Ah, ia pegar o pequeno? Gente, não ia pegar o pequeno agora. Agora não. Mas daqui 10 anos vai pegar todo mundo. Porque o fisco tem. O fisco tem mecanismo tem ferramenta e ferramentas para isso, para esse cruzamento de dados. Infelizmente, eu vou falar uma coisa para vocês. Politizou e tirou. Politizou e tirou. Mas seria mais uma forma de monitoramento. Não existe de taxa, de nada. Hoje a gente não tem a pré-preenchida. Você vai lá na Receita Federal, a Receita Federal, tudo que está na base dela, ela já te mostra. Você já não declara seu extrato bancário? Os saldos? Então, qual é a diferença? Então, assim, foi politizado, foi... Mas vai vir um contra-ataque aí, viu? Pode esperar, o governo está anunciando. Vamos falar desse contra-ataque já já. Antes, vamos falar da Equifax Boa Vista. Verdade, nós sempre estamos batendo aqui na tecla que não basta vender, tem que receber também. Então, para você fazer uma venda segura, você tem que ter um acompanhamento de um órgão de proteção ao crédito que vai avaliar o potencial de compra do seu cliente, também ver se tem eventualmente algum tipo de restrição. E hoje o maior sistema do Brasil se chama SCPC, que é o Sistema Boa Vista. Então, Márcio, como é que eu consigo acesso a esse produto tão interessante? Você tem que procurar as ações comerciais, lá você vai ter todo o respaldo e vai ter a segurança dentro do seu negócio. Não adianta a gente pensar que o governo cedeu à pressão e recuou. O que você acha que pode vir pela frente? O que diante é o dessa polêmica do Pix? O Império contra-ataque. Não, eu acho engraçado esse pessoal que fica politizando tudo. Primeiro, quem criou o Pix? Governo Bolsonaro. Não foi o Lula. Quem criou a ferramenta do Pix foi o Bolsonaro, né? Então, a gente teve esse grande... Não tenho nada contra, não estou falando de direita, de esquerda, não estou falando nada disso. Estou falando só das ideologias do povo. Então, você tem esse vídeo, né, que famoso do Nicolas, né, que ele está falando da justiça fiscal, mas ele votou na taxação das blusinhas. Ué? Então, quer dizer que o assalariado que ele tanto fala, que não dá conta de pagar, que tem um salário baixo, ele votou a favor de ser taxado na blusinha, que ele não dá conta de comprar aqui no comércio. Então, assim, existe vai vir alguma coisa. As incoerências estão aí nas entrelinhas, umas incoerências. Né? Existe, por exemplo, a gente tem a promessa de governo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que pode ser, que vai ser adiado. Então, assim, tudo vai depender aí desse arcabouço fiscal. A única coisa que eu falo para você é o seguinte, se tira de um lado, o outro tá pagando. Ou não é, presidente Márcio? É empresário. O cobertor é curto para o corpo muito grande. Agora vem esse nano empreendedor, né? Agora o... O que é isso, nano empreendedor? Até eu estou estudando. Vamos entender. Não vai ser a figura do MEI, mas vai ser o ambulante, que pode vender até poucos R$40.000, né? Vai ser mais ou menos, vai ser taxado disso, pode trabalhar no seu CPF. Mas e como vai ser a fiscalização sobre esse nano empreendedor? E que palavra mais feia, eu não gostei disso não. Eu pesquiso tudo. Agora há pouco eu pesquisei aqui. A gente mencionou aqui quantas empresas fecham no primeiro ano de funcionamento. No Brasil, 20% das empresas fecham no primeiro ano de atividade, segundo o IBGE. Agora eu vou pesquisar o nano empreendedor, que é novo para mim. Você sabia dessa, Márcio? Não, você é uma figura que vai faturar em torno aí de R$40.000. E ele vai poder trabalhar também no CPF dele, mas vai ter algumas isenções. E você sabe por que foi criado? Justamente porque o Pix ia atingir quem?
Se a gente for levar para o lado político, esse pessoal era esse. Então, ele vem com essa figura. Por isso que eu falei assim, gente, esse negócio do Pix foi cortina de fumaça, hein? Nós precisamos ficar atentos aos vetos da reforma tributária. E ficar mais atento agora nas leis que vão complementares. Porque aqui, ó. O nano empreendedor é uma nova categoria criada para quem não pretende se formalizar como MEI, que possui custos e contribuições ligadas à Previdência Social e ao estado de atuação. Ou para quem atua na informalidade, para evitar a categoria. Vai ser um micro-MEI. Que poderia ter sido, né? Micro-MEI, não nano, né? Achei esse nome horrível. Micro-MEI também fica ruim pra caramba, hein? Ave Maria. Por que não? Então, por que não? Então, já que nós estamos falando, por que o governo federal não criou vários níveis de MEI? Nível 1, nível 2, nível 3. Aí você traria um MEI nível 1, 40 mil, o nível 2, 81. De certa maneira, como é o simples, né? Como é o simples, por tabela. E aí está se discutindo aí a questão do aumento do limite. E já aumentava o limite para 130, 135 mil reais. Sim. Colocaria dentro da tabela do Simples Nacional, né? Sucena, mudando um pouco o assunto, com a experiência que você tem, com a vivência prática, o que seriam hoje os grandes desafios da contabilidade? O maior desafio é você demonstrar a importância do trabalho da contabilidade para o empresário. Infelizmente, o empresário vê o contador, muitos ainda, como um cumpridor de obrigação acessória, como mais uma despesa que o governo impõe para ele cumprir as obrigações acessórias. Ele não vê como um planejador, como, eu falo assim, quer pagar menos imposto de forma legal? Procure um bom contador. Ele vai fazer todo o seu planejamento tributário, ele vai verificar realmente toda a sua atuação e ver o que compensa. Então, quem tem um bom contador, paga menos imposto de forma legal. Porque ele tem toda a sua operação formalizada e estruturada. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito. Eu sou do Simples. Qual a vantagem? Depende. Nem sempre a empresa é mais vantajosa. Nem sempre estar no Simples você vai pagar menos imposto. Não é bem assim. Então, assim, esse é um grande desafio. E o maior desafio, enquanto presidente do conselho, enquanto dentro da minha categoria, é mostrar para os contadores a importância da participação política e do poder de decisão que eles têm, de falar, de estar aí junto, dando palpite, de ser voz. Eu até brinco muito. Eu falo, gente, vocês não brincam comigo, não. Então, a coisa que eu aprendi depois da política foi alugar carro de som e bater panela. Vocês me aguardem. Assim, por quê? Porque nós somos os operadores da lei. E nós que entendemos. Então, eu tenho condição de chegar aqui e trazer um estudo da reforma tributária com dados reais, da onde vai aumentar e da onde vai diminuir a carga tributária. Da onde, o que vai ser afetado. Esse dia eu falei, olha, agora vocês vão fazer programas de incentivos fiscais, você chama os contadores aí, porque muitas das vezes o pessoal fala, a gente tem a lei disso, a gente tem daquilo, vamos pegar um incentivo, porque vai abater nisso. Sim, às vezes você cobriu, mas descobriu por outro lado. Então, eu tenho falado muito isso, a importância do contador sair da sua empresa e começar a discutir em todos os segmentos. Da entrevista, porque quando você vai, chama um contador, nem todo mundo, às vezes, não quero falar desse assunto não, eu tenho medo da Câmara, meu Deus do céu. Então, assim, é isso também, internamente. Tem um recorte seu que é muito interessante aqui, que você falou o seguinte, sonegar é mais difícil do que declarar, é muito mais difícil. Discorra sobre isso. Gente, olha o tanto que é difícil sonegar imposto. Olha, você tem que fazer 2 operações. Como você sonega imposto? Como você chega lá para sonegar? Você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar isso na forma do seu comércio e na contabilidade. Olha o trabalho que isso dá. Sonegar, como você vai fugir do fisco? Se o fisco hoje tem o controle da maquininha do cartão de crédito, se o fisco hoje tem o controle da sua conta bancária, aí, eu vou sonegar, vou receber só em dinheiro. O posto de gasolina, vocês viram a propaganda do posto de gasolina falando que não recebia mais PIX? Tudo bem, mas ele tem que pagar o funcionário, vai pagar como? O dinheiro vai aparecer da onde? Mas, Sucena, fica assim, acompanhando esse debate, e já que a Receita ela é tão eficiente, de fato eu acho que ela é, nós temos, por exemplo, o tráfico de drogas, que não movimenta centavos, movimenta uma fortuna. Como é que a Receita não consegue descobrir? E como é que é essa lavagem de dinheiro que, não sei, é um trem esquisito, parece que a matemática não fecha. E você acha que não sabe?
É isso que eu fico... Porque, assim, uma coisa é você, sei lá, você tá arrumando um jeito de esconder 5 mil reais. Agora, não, eu tô escondendo 5 milhões. Não, mas você acha que a Receita não sabe? Claro que sabe. Sabe, gente. Com certeza que sabe. Quantas operações nós já não vimos? E aí a gente vê que é envolvimento do PCC, que é lavagem de dinheiro, que é empresa de laranja, sabe? O problema que falta hoje é mão de obra. É mão de obra, porque hoje demora, você vai fazer uma investigação. Mão de obra para combater o crime. Combater o crime. Quantos anos faz nós não temos concurso para a Receita Federal? Quantos anos? Ainda mais depois da pandemia, que muitos servidores aposentaram, muita gente está trabalhando de home office. Quanto tempo faz que o governo não investe? Agora que vai lançar um concurso, né, no Estado, para auditor. O Ministério Público acabou de recomendar à Prefeitura de Goiânia concurso para auditor da Prefeitura. Então, precisa de investimento. Gente, eu posso falar, esses órgãos de fiscalização estão sucateados. São cortes e cortes de orçamento. É porque não é interessante você vir a público falar, mas eu, como presidente do conselho, que acompanho o trabalho deles, eu sei o que é. Por exemplo, se você vai lá assim, nossa, a Receita Federal não atende. Como que atende? Não tem servidor? O que a Receita Federal está fazendo? Está trazendo tecnologia para que as pessoas usem a tecnologia para ser atendida. Porque não tem concurso, o pessoal, a maioria dos servidores aposentaram. E eu vou te falar, a equipe é boa, o pessoal atende bem. Toda vez que tem uma demanda, a gente leva lá, nós somos ouvidos. Então, eu fico indignada quando as pessoas ficam falando, porque a Receita é isso, porque a Receita é aquilo. Ó, todas as demandas, pelo menos aqui no estado de Goiás, tanto na delegacia de Goiânia como o Anápolis, nós somos muito bem atendidos. Você conhece eles? Sim, conheço. Eles sempre estão abertos a demandas, sempre estão abertos a conversar. E eles falam, tá acontecendo isso e isso aqui, vamos mandar um abraço pro Jorge, né? O Jorge Martins, você superintendente demais. Superintendente da Receita Federal, manda uma ligeiro. Pra ver se ele não te responde. Rápido. E não te orienta. Então aí, agora... Você tem que trazê-lo aqui no podcast. Traz ele aqui, né? Ele atende a imprensa sempre muito bem. A Receita Federal, além desse trabalho, até quero ressaltar aqui, eles têm um trabalho muito importante, que é a educação fiscal, aonde eles trazem, junto com a Secretaria da Economia, a importância do tributo, o que é feito o tributo, a importância da sociedade cobrar a execução do tributo e também nos ajuda na campanha do Imposto Solidário, essas mercadorias que são apreendidas, o trabalho social que eles fazem de destinação, ajudando a prefeitura, ajudando as entidades do terceiro setor. Esse dia foi apreendido, eu vi, não sei, toneladas de cabelo que eles doaram para o Hospital do Câncer para fazer peruca. Mas isso aí ninguém fala, né? Então eu falo assim, não é só a questão do fisco, não é só o combate à sonegação, eles também têm um baita de um trabalho social. Mas eu vou reforçar, gente, falta investimento, falta recurso. No governo Bolsonaro, eles tiveram um corte absurdo no orçamento deles. Absurdo. E eu vivo isso. Eu vivo isso. Tem vezes que contador me liga, que tá lá na porta, não tem agendamento, a gente fala, pelo amor de... O Jorge, o Casimiro, o delegado, tem um contador, um contribuinte, tá assim, a situação assim. Só um momentinho. Chama a chefe do cadastro, atende. Então, assim, eu quero falar aqui, gente, eles são humanos igual nós. E dentro das possibilidades deles, eles fazem. Eu, pelo menos, posso dizer isso porque eles nunca viraram as costas ou nunca se negaram. Mas você é a presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Vamos falar da OCB, Márcio. Verdade, a OCB é a Organização das Cooperativas do Brasil. Não é por acaso que as regiões, os países que mais desenvolveram, todos eles têm como característica um volume expressivo de cooperativas. Quando você coopera, quando você faz o associativismo, você soma força. E aqui no estado de Goiás nós temos a OCB, que é uma entidade liderada pelo Luiz Alberto, é um cara diferenciado, faz um trabalho muito bonito e descentralizado em todo o estado de Goiás. Então, se você já atua no ramo de cooperativa ou se pretende atuar, você tem que estar dentro da OCB, que é a entidade que vai te dar todo o respaldo. Sucena, nós não podemos... Não, peraí só um pouquinho, que ela falou que eu sou presidente do conselho, né? Mas ela é jornalista e o Jorge atende ela, viu? É amiguinho. Jorge!
Nós não podemos deixar passar essa caminhada sua política, né? Você foi candidata a vice-prefeita aqui em Goiânia, na chapa do Vanderlan. Foi um projeto... Diz que na política só tem porta de entrada, né? Isso é sinal que a Sucena tem uma possibilidade de estar vindo aí representando a categoria, um projeto de deputado estadual, deputado federal, uma senadora, no futuro uma vereadora, indo para a prefeitura. O que o futuro reserva para a Sucena na política? Olha, eu sempre falo, tô de portas abertas para qualquer desafio. Uma das coisas que eu mais aprendi na política foi a importância dos recursos públicos. Porque realmente, se o recurso público, se a ajuda não chegar, as pessoas vão passar dificuldade. Tem até um fato que eu conto muito, que no último dia da campanha, fazendo uma carreata, a carreata desmembrou, e a gente teve que ir devagar. E aí, nesse devagar, eu olhava, vi uma criança, eu olhava para aquela criança e via que ela tinha um aspecto de 10, mas ela tinha um tamanho de 3. E quando eu percebi, ela era amputada, uma menina amputada de 2 pernas. Num bairro periférico, só de calcinha encostada no muro. Se o dinheiro público não chegar, o que vai ser dessa criança? Se a política pública não chegar. Então, assim, às vezes a gente vive numa bolha. A gente não tem noção do que acontece com o próximo. Então, a importância de nós, como sociedade organizada, cobrar a saúde, cobrar a educação, cobrar o asfalto. Esse dia eu perguntei pro João, por que tem esse tanto de buraco? Faz o asfalto, chove, tem buraco. Pelo amor de Deus, vão continuar tendo buraco? Pra que isso? Por que não faz uma vez e faz bem feito? Gente, como chama aquele viaduto lá no 85? Aquele viaduto do 85, o Rogério desfez aquele asfalto 5 vezes. Por falta de planejamento. Porque uma vez foi a Saneágua, outra vez foi isso, foi aquilo. Então, assim, e aí eu faço até um apelo, gente. Vamos estudar o plano de governo, vamos ver o que foi prometido e vamos cobrar. Né? Porque passa a eleição, você não lembra nem para quem você votou para vereador mais, né? Então, assim, vamos usar isso aqui, ó. Todo mundo tem isso aqui na mão. Então, vamos usar e cobrar. E você vai adiante na política? Já estou me preparando. Olha ela! Olha ela. As pessoas reclamam muito de pagar imposto pra gente encerrar a Sucena, mas se a gente visse para onde o imposto é destinado, né, ficaria tão mais fácil, que traz alívio às vezes na declaração, é aquilo que você citou, que você se especializou em destinar para uma instituição de caridade, você está vendo para onde está indo, para a cultura, você está vendo para onde está indo. Isso alivia um pouco, talvez. Alivia demais. Por exemplo, Goiás tem um potencial de destinação de imposto solidário de 336 bilhões. Então, nós fizemos várias campanhas, mas vou dar um exemplo. Vianópolis, um município pequeno de quase 15 mil habitantes, e inclusive terra lá do Jorge, viu? Ele trabalhou muito isso lá com o contador, eles conseguiram destinar 1,6 bilhão, que para um município pequeno é muito dinheiro, né? Então, assim, se os prefeitos tivessem essa consciência de trabalhar o social, de mostrar bons projetos. E tem uma coisa, viu, Fernanda, Márcio? O pessoal fala que paga, mas olha para você ver a inadimplência. A inadimplência é altíssima. O ano passado, segundo os dados da Prefeitura de Goiânia, foram desenquadrados mais ou menos 30 mil empresas do Simples. Nessa regularização, foi colocado lá 26 milhões. Então, assim, a gente tem que ver... Porque às vezes a pessoa fala assim, eu pago muito imposto. Ai, meu Deus, tá pagando? Vamos ver se tá pagando. O prefeito vai trazer isso, né? O déficit da prefeitura aí. E ele também deu uma notinha que eu vou perguntar para ele. Que ele falou que quem não paga ISS que comece a pagar, né? Que ele tá fiscalizando. Aí eu até pensei, mas quem é que não tá pagando? Quem que é? Dá a lista aí para nós. Quem são os devedores aí do ISS pra gente verificar qual são essa situação. Nesse começo de gestão, nós estamos querendo lista de tanta coisa. E eu tô de olho, Estamos de olho. Sucena, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, sempre do lado do setor produtivo, um grande aliado da contabilidade. Inclusive os parceiros daqui, tudo meu parceiro. Sou cliente Sicredi, sou cliente Solute, olha. E agora eu também tô de olho nesse plano telefônico, tá? Então, assim, acho que a gente só constrói as coisas na parceria. Eu acho que isso é muito importante, somar para todo mundo ganhar. E, mais uma vez, colocar a classe contábil à disposição. A classe contábil é um aliado aí dos empreendedores. E o que nós estamos buscando é um país produtivo, um país que seja atrativo, para que a gente possa trazer bons investidores e também fomentar a cada dia o empreendedorismo, que as pessoas saiam da
informalidade. Hoje mesmo eu falei no salão de beleza, eu falei, olha, abra o seu MEI, veja as possibilidades que tem. O Sebrae tem um excelente trabalho de valorização do MEI, inclusive até com capital de giro aí, em parcerias, né? Temos a Goiás Fomento. Então, assim, gente, não trabalhe na informalidade, se formalize. E é o que eu sempre falo, pagando imposto, cobre o retorno do seu imposto, porque aquilo ali vai tudo para a benfeitoria da nossa cidade. Bora, Márcio? Bora, né? Grande abraço a todos. Muito obrigada pela companhia até aqui. Tchau, tchau.